E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre as funções irpara e irpara especial, que muita gente não conhece, inclusive eu não conhecia até um pouco tempo atrás, e acaba passando um pouco despercebida, mas é uma função muito útil para planilhas muito grandes e para evitar que você faça muito trabalho manual nessas planilhas muito grandes, para alterar uma célula ou alguma coisa do tipo, ou para encontrar uma célula mesmo. Tem um pouco a ver com a função localizar, que eu ensinei em um outro vídeo que está na descrição abaixo. E é bem simples, na verdade, de ser utilizado. É, na verdade, um complemento à função localizar, que tem algumas opções. E aí esse irpara e o irpara especial é uma maneira de deixar o localizar um pouco mais complexo e com alguns outros critérios que a função localizar talvez não tenha. E onde que fica o irpara e irpara especial? Eles ficam perto aqui do localizar e selecionar. Na verdade, na aba localizar e selecionar, na aba página inicial, abaixo do localizar e substituir. E aí eu vou começar pelo irpara, que realmente não tem muito segredo. É só você clicar aqui, né? É o Ctrl G. E aí aqui você seleciona a célula que você quer encontrar. Então, por exemplo, eu quero ir para a A250. Ao invés de eu ir e puxar até a A250, esse ir para já me leva para a célula que eu quero. Isso é muito útil, muito interessante mesmo. E até quando você pega e nomeia uma célula, como eu posso nomear aqui essa daqui como X ponto e essa daqui como Y ponto, ela já vai aparecer diretamente aqui no ir para, onde quais são essas células que estão nomeadas, que é o X ponto e Y ponto. E aí ele guarda um histórico aqui das células que você procurou anteriormente. E isso acaba sendo um pouco útil também para você ter que ficar sempre procurando as mesmas células. O irpara especial, ele vai utilizar outros critérios e ele está localizado abaixo do irpara. Aí você clica aqui no irpara especial e tem algumas opções que eu vou tentar explicar detalhadamente cada uma delas, mas não com muitos exemplos para o vídeo não ficar muito longo. E para que serve o irpara especial? Bom, o irpara especial nada mais é do que uma maneira de você localizar e selecionar células que satisfazem um determinado critério que você vai pré-estabelecer. Dessa maneira é muito similar à função localizar, que também faz a mesma coisa. Só que no irpara especial você não escreve nada do que você quer localizar, enquanto no localizar nada mais é do que um Ctrl F que você faz no Excel para você encontrar alguma coisa que está escrita numa fórmula, ou é um valor, ou num comentário. E o irpara especial ele é muito mais geral. Ele vai selecionar uma categoria de células que satisfazem aquele critério que você estabeleceu. E assim como localizar, ele é muito útil para você selecionar várias células dentro da sua planilha e alterar elas simultaneamente. Então você não perde tempo localizando várias células e pintando elas de amarelo toda vez, por exemplo, né, para você chamar a atenção para aquela determinada célula. Então, essa daqui é a janelinha do irpara especial e eu vou começar com um exemplo simples para mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui para ele buscar todas as células na minha planilha que contém comentários. Então, eu vou dar um OK aqui e ele vai selecionar justamente essas duas células aqui, que são as duas células que têm comentários. E aí eu já mostro para vocês aquilo que eu falei anteriormente, que eu posso vir aqui, como as duas estão selecionadas, eu posso alterar elas do jeito que eu quiser. Colocar um itálico, tirar o negrito, colocar uma borda diferente e por aí vai. Porque as duas estão selecionadas e eu não vou ficar perdendo tempo selecionando uma de cada vez. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Voltar ao comum. É a questão de onde você está aplicando seu irpara especial. Bom, eu estou aqui selecionando essa célula vazia, longe da minha planilha aqui. Então ele está selecionando todas as células da minha planilha quando eu utilizo o irpara especial nessa situação aqui. Então ele vai realmente selecionar justamente aquelas duas, que são aquelas duas daquela seleção. A mesma coisa aconteceria se eu viesse aqui e selecionasse a minha tabelinha e desse aqui para procurar comentários. Ele iria encontrar essas duas. Agora, se eu pego essa seleção aqui e dou um irpara especial de comentários,
ele não vai encontrar nada, porque você está especificando uma seleção e nada satisfaz aquele critério que você estabeleceu dentro dessa seleção. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Vou mostrar outros detalhes tão importantes quanto mais para frente com outros critérios do IRPAR especial. Bom, vamos para o próximo critério, né? O próximo critério vai ser o critério de constantes, que é muito parecido com o critério de fórmulas. E quando você clica tanto em constantes quanto fórmulas, aparecem essas 4 opções para vocês. E o que significam essas 4 opções? Pensando na questão de constantes, são constantes numéricas, ou seja, se digitou lá o número 1 numa célula, um texto, ou seja, se digitou português, lógica, se se digitou verdadeiro ou falso, erro se digitou um erro. Enquanto que os de fórmulas é se o resultado de uma fórmula é um número, se o resultado de uma fórmula é um texto, se o resultado de uma fórmula é uma indicação lógica, ou seja, verdadeiro ou falso, e se o resultado de uma fórmula é um erro. Tome bastante cuidado porque às vezes você coloca, se você escrever igual a 10, isso conta como uma fórmula. Isso não conta como uma constante. Apesar de você não ter feito nenhuma operação aqui. Só colocou igual. Uma constante é tipo essa daqui, esse 10. Então, deixa eu só mostrar para vocês essa condição. Vou colocar aqui só de constantes, deixar só números, né? Sem os textos. E ele vai selecionar essas constantes aqui, porque esse 4,5 e esse 3 são fórmulas, né? Que eu coloquei aqui. E aí, nesse caso, seria para, no caso de fórmulas, deixar só os números. Não tem segredo isso daqui, né? Porque, bom, autoexplicativo, mas eu achava que era importante mostrar para vocês quando você coloca um igual antes, que isso não é considerado uma constante e sim uma fórmula. Vamos para o próximo critério. Próximo critério, em branco. Isso vai ser importante porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Vou dar um OK. Aí vocês vão falar assim, caramba, Rodolfo, mas o que aconteceu aqui, cara? Porque ele selecionou só essa parte aqui, mas e o resto da planilha? O resto da planilha está em branco. Isso é uma coisa que eu descobri utilizando o IRPAR especial, que ele meio que tem uma memória. Então, vocês lembram o último 10 que eu escrevi? Eu escrevi nessa célula aqui. Então, ele vai selecionar as células em branco até a célula. Ele vai fazer meio que uma tabela até o ponto em que você alterou. Então, se eu fiz uma alteração aqui, ele vai selecionar até aqui. Então, ele está considerando minha planilha de trabalho somente até aqui. Ele não está considerando esse resto aqui, porque eu não mexi nesse resto. Tanto faz o resto. Agora, se eu vir aqui escrever esse 10 aqui, escrever 10 aqui e apagar, ele está em branco. Só que eu alterei essa célula, então eu vim aqui em selecionar, IRPAR especial, em branco, ele vai selecionar até aqui embaixo. Então, tomem bastante cuidado com isso. Bom, vamos para o próximo critério. O próximo critério será região atual. O que significa região atual? A região atual seria a região onde tem células ativas que sejam próximas da célula que você está selecionando. Então, por exemplo, aqui não tem nenhuma célula adjacente. Então, se eu usar o IRPAR especial para essa região atual, ele só vai selecionar essa célula aqui. Agora, se eu pegar e clicar nessa daqui, adjacente dela tem tudo isso daqui. Então, essa área toda vai ser uma região atual. Então, só para mostrar para vocês, vem aqui. E tudo que está adjacente, obviamente linha e coluna para formar um retângulo, ele é selecionado como região atual. Se eu vim aqui escrever qualquer coisa aqui, da mesma maneira, ele vai selecionar, inclusive, aquela coluna onde eu acabei de digitar G. Sem segredo nenhum, essa é uma função simples, na verdade. Matriz atual, eu sinceramente não sei para que funciona. Eu imagino que se você pegue e nomeie uma matriz, dê para você utilizar esse IRPAR especial. Eu não sei como que funciona. Se alguém souber, por favor, comente aí abaixo. Objetos. Objetos, eu vou inserir um objeto aqui só para vocês terem uma noção do que é, né? Vou inserir um quadradinho aqui. Ele vai selecionar todos os objetos que estão na sua planilha, né? Inserir 2 objetos aqui, então Ctrl+C, Ctrl+V. E
Vir aqui, para especial, objetos. Ele vai selecionar os meus dois objetos. Sem segredo nenhum, sucesso. Vamos para o próximo. Esse vai ser interessante. Diferenças por linha, minha gente. Isso é bastante interessante. Ele vai pegar as células que estão diferentes do restante das células dentro de uma linha. Confuso? Um pouco, talvez. Mas vocês vão ver como é que funciona. Então eu vou vir aqui e escrever tudo 3, 3, 3, 3. E aí eu vou colocar um diferente aqui nessa coluna. 4 e um 5. E aqui eu vou pegar um 2 e um 1. E aí ele vai selecionar, basicamente, quais são os diferentes dentro dessa sua seleção. Então, vou pegar aqui, diferenças por coluna. Então, ele vai ver nessa coluna aqui, quais são as células que são diferentes das demais. Então, ele vai vir e selecionar o 5 e o 4. De maneira similar, a gente tem as diferenças por linha, que vai ser aqui o 2 e o 1. Eu falo, poxa, Rodolfo, mas isso não é muito importante. Na verdade porque às vezes os números estão arredondados. E aí se você tem um monte de 3 aqui, por exemplo, 3,1, e aí você pega e passa isso aqui para cá. No meu ponto de vista, ele não vai ser igual. Ele vai ser igual, na verdade, que os outros 3, mas será que ele é igual mesmo? Será que todos eles são 3? Não, ele vai vir aqui e vai selecionar. Vai falar, não, putz, está 3,1, deixa eu arrumar isso daqui, deixa eu colocar 3. Então isso é muito importante para você notar diferenças sem necessitar que você coloque algum teste lógico ou alguma coisa do tipo. Bom, vamos apagar aqui e ir para o próximo critério. Próximo critério, vamos ver qual que é. Precedentes e dependentes. Isso aqui tem a ver com fórmulas, né? Então ele vai selecionar, por exemplo, eu selecionei uma célula que contém uma fórmula. Se eu pegar e clicar para ir para os precedentes dela, ele vai mostrar todas as células que são utilizadas para o cálculo daquela fórmula. E os dependentes seriam todas as células que precisam daquele resultado para existir. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. Então, vou vir aqui igual a isso vezes isso. E isso aqui vai ser isso vezes isso. Então, eu selecionei esse 21 aqui. Quais que são os precedentes dela? Eu quero selecionar eles bom, quero selecionar eles. Então, vem aqui precedentes. São essas duas aqui. E quais que são os meus dependentes dessa célula 21 aqui? Ele será somente aquela célula ali. E qual que é a diferença entre você fazer essa busca por precedentes e dependentes aqui utilizando o IRPAR especial e você vir aqui e rastrear precedentes e rastrear dependentes? A questão é que quando você clica em rastrear precedentes aqui, ele vai ficar com essa setinha feia no meio do caminho. É muito intuitivo. Mas às vezes você quer, sei lá, colorir os precedentes para ficar uma coisa visual e não essa setinha aqui que não dá para você fazer nada com ela, na verdade, né? Então, às vezes o IRPAR especial é um pouco mais útil do que esse rastrear precedentes. Bom, vamos lá, vamos para o próximo critério. Em relação ao precedentes e dependentes, você pode selecionar somente os diretos, que são as células que estão diretamente conectadas umas com as outras, ou todos os níveis. Então, uma célula dá na outra, que dá na outra, que dá na outra, que dá na outra, por aí vai, e vai selecionar todos esses níveis. Entendeu? Última célula. Qual que é a última célula? A última célula é a última célula que foi alterada. Vocês lembram que eu mexi aqui embaixo? Então, essa é a última célula da minha matriz, da minha região atual. E aí é muito útil para ver até onde que vai a sua planilha, digamos assim. Não tem segredo. Lembrando que, como mostrei anteriormente, aqui é até a última célula que foi alterada. Ela pode estar vazia ou não. Vamos para o próximo critério. Aí essas daqui, né, somente células visíveis. Isso é muito útil. Por quê? Vamos supor que eu pegue e oculte essa coluna aqui. E eu venho aqui, eu tenho dados nessas duas colunas e eu quero pintar eles de amarelo. Se eu vim aqui pintar eles de amarelo, essa coluna que está no meio,
também vai ser pintada de amarelo. Mas eu não quero isso, eu quero só que pinte as que estão visíveis de amarelo. Então eu vou dar um Ctrl G aqui, ir para especial, ele vai selecionar somente as células visíveis, que são essas duas colunas aqui, e eu vou pintar de amarelo, e vocês veem que aquela que estava oculta não foi alterada. Bastante útil, bastante interessante vocês utilizarem essa abordagem. Agora essas duas últimas eu nem vou me estender muito, mas aqui ele vai selecionar as células que estão com formatações condicionais e as células que contêm validação de dados, que são, por exemplo, listas ou que só permitem determinados valores. E aí aqui aparecem o tudo e os mesmos. O que isso significa? Isso significa eu quero selecionar todos as formatações condicionais e todas as validações de dados da minha planilha ou da minha seleção, ou eu quero somente selecionar aquelas validações de dados que têm o mesmo critério que a célula que eu estou selecionando no momento. Então, por exemplo, eu estou selecionando essa célula aqui e ela tem uma validação de dados X. Eu quero selecionar todas as validações de dados da planilha ou somente aquelas que têm o mesmo critério que essa validação que tem nessa célula aqui. É essa a diferença, basicamente. Eu acho que o que eu queria falar sobre para especial era só isso. É uma função bastante útil que eu, incrivelmente, só descobri recentemente e que eu tenho utilizado bastante nas minhas planilhas, que são bem grandes. E eu espero que vocês utilizem nas de vocês também, para vocês economizarem um pouco de tempo. E é isso aí, galera. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, comentem aí abaixo. É isso aí, valeu, pessoal. Até a próxima.